Olá, telespectador. Sabe, eu gosto de jogos antigos. Bem que um jogo de 10 anos atrás é Persona 5, Metal Gear Solid e GTA V. Sendo mais específico, eu adoro jogos dos anos 90 e dos anos 2000. Você já se perguntou como carambolas eles colocavam o jogo inteiro nesses trambolhos cinzas? Nos tempos atuais da nossa distopia tecnológica, podemos colocar tudo em SSDs, HDs ou dispositivos comicamente pequenos e que conseguem aguentar 100 GB de textura. Mas este pequeno cartucho de Nintendo 64 aqui só aguenta 64 MB de dados. Os discos de PS1 iam até 700 MB. Era comum jogos grandes como Metal Gear e Final Fantasy VII usarem mais de um disco para colocar o jogo todo. Não, você não entendeu errado. Você literalmente trocava o disco no meio da gameplay. Agora, com tantas tecnologias em nossos tempos atuais, não tem nenhum tiquinho de curiosidade de saber como fazer a magia dos videojogos? Tipo, como caramba 256 KB de RAM rodava Super Mario World? Vamos voltar no tempo, especificamente em 1983, com o lançamento do Nintendinho ou Famicom. O console tinha um poder bruto de 1.79 MHz no processador e 4 KB de RAM. Não, você vai entender errado. Sendo metade para geral e a outra para vídeo. O console só conseguia rodar 25 cores ao mesmo tempo. Os cartuchos aguentavam no máximo, torando o pau no bumbum do console, 1 MB. As sprites e cenários precisavam ser otimizadas ao máximo. Então, eles usavam um sisteminha de tileset com praticamente todas as sprites. Sabe o sprite do Bowser do primeiro Mario? Ele era mais ou menos separado em 4 partes individuais e depois juntadas para os nossos olhinhos. Mas em jogos como Mega Man, que tinha bosses bem detalhados, bem, as sprites individuais só aguentavam 8x8 em cada tile. Então como deixavam mais bonito? Sabe o cenário do jogo? Ele meio que tem mais um pouquinho de pixels disponível, sabe? Só um tiquinho. Então, né? Eles usavam o cenário para renderizar o boss. É por isso que somente uma parte do boss tem hitbox, não é porque eles programaram para ser ali, é que todo o resto do corpo é cenário. Mas sabe, a dor de cabeça passou um pouco graças a um amigo lançado em 1990 no Japão. Ele mesmo, o próprio, o homem, o Super Famicom, ou SNES para os mais chegados. Ele tinha um processador que operava no máximo a 3.58 MHz, dependendo do jogo. Ele tinha 128 KB de RAM interna e 64 KB de VRAM. Já dá pra rodar Bitcoin nessa porra aí. Ele podia mostrar até 256 cores na tela, e isso aumentou muito a qualidade artística dos jogos. Castlevania Dracula X é um belo exemplo. Olha só que jogo lindo, cara. Dá vontade de beijar na boca o japonês que fez essas artes. Mas como que eles orquestravam tudo? Eles usavam Assembly, que só está a um passo de ser o inferno que é código de máquina. Agora vamos explicar um pouquinho de programação. Linguagem de programação é a maneira que nós, meros mortais, conversamos com os computadores. Eles entendem somente 0 e 1, sim e não, alto e baixo, ou qualquer outra analogia que quiser usar para exemplificar isso. Ou seja, se quiser conversar com o computador diretamente, ou para criar o chat GPT com êxito, é só mandar um: "Ei gata, sabia que você está 0110011001000 hoje?" Prosseguindo, o Assembly está a um degrau de ser código de máquina, então a documentação e lógica para os sistemas dos jogos era muito grande e bem feita, o que permite glitches extremamente malucos. Nessa mesma época, a gente tinha um Mega Drive, com um processamento de 7,67 MHz no talo e 64 KB de RAM para o sistema, sendo 64 para vídeo e 8 KB para músicas. A resolução dele era maior, mas ele tinha bem menos cores do que o SNES, só tendo 64 cores na tela. Para suprir a falta de cor, eles usavam técnicas de pixel art, que eram basicamente fazer um padrão de pixels, como o padrão xadrez, para que as telas de tubo misturassem as cores e dessem mais profundidade. Outra coisa, como o processador tinha mais núcleos, podiam ter mais camadas de visual na tela, isso permitia a criação de parallax e outras técnicas de rolagem de cenário. É por isso que as fases do Sonic são tão suaves e maneiras de ser vistas, mesmo naquelas TV de tubo. Fato divertido, a Nintendo em 93 planejava lançar junto com a Sony um console, mas ela apunhalou eles pelas costas e abandonou o projeto. It's yours, my friend, as long as you have enough. Como a Sony não ia deixar de ser mogada, ela terminou o projeto sozinha e lançou com todas as bolas o PS1.
Ele chegava até 33,86 MHz de processamento, tinha 2 MB de RAM central e 1 MB de VRAM. Ele usava os clássicos CDs, eles tinham armazenamento para mais ou menos 650 MB de espaço. O PS1 tinha um problema no chip dele, no Z-Buffer. Resumindo, o Z-Buffer calcula qual polígono está na frente de qual. Ele tinha umas falhas e juntando com os míseros 2 KB de cachê para textura, era comum você mexer a câmera e os modelos só tremerem. Uma coisa muito comum era usar imagens com parallax para dar o efeito de cenário rico. A gente usa isso até hoje, mas no PS1 isso era usado e abusado até demais. Graças às TVs de CRT e baixa resolução dos modelos, o 3D e o 2D se misturavam muito bem e mantinham o jogo bonito, otimizado e leve. Final Fantasy VII é um ótimo exemplo disso. Infelizmente, na emulação isso perde força, já que as imagens não têm upscale, então fica tudo bem estranho. Indo agora para o segundo maior monstro da época, só perderam para o Dreamcast, o Nintendo 64. O bichão tinha frequência de até 93,76 fucking MHz. Contudo, em um processador secundário que chegava a 62,5 MHz, caralho. Porém, mesmo sendo um monstro, ele estava algemado por algo chamado cartucho. O espaço máximo deles era de 64 MB, então, mesmo com tanto poder, ele era limitado em conteúdo. Irônico, é o yin e yang dos consoles. PS1 tinha espaço demais e processamento estranho, e Nintendo 64 tinha processador demais e pouco espaço. O cachê de textura dele é de 4 KB. Combinado com o espaço dos cartuchos para fazer boas texturas, usavam cores sólidas para não engasgar o coitado do cartucho. É tipo um bodybuilder com estômago pequeno. Inclusive, o processador secundário dele já tinha efeito de anti-aliasing ativo, por isso que os jogos de Nintendo 64 são mais suaves, mas dependiam do jogo. Pra Mario e Zelda, ficava perfeito. Mas como que faziam as músicas? Sabe, quando a gente escuta música, a gente escuta ela pré-renderizada. Sim, música é algo que demanda processamento e muito mais do que você imagina. Engraçado é que se você baixar qualquer música do Super Mario World pra escutar, ela vai pesar mais do que o jogo inteiro. Mas por que isso acontece? Nesses consoles, na placa deles, tinha uma área inteira dedicada a processar áudio. Esses chips tinham limites de canais e frequências que podiam tocar. E para um cartucho tão pequeno e processamento igual, colocar a música pré-renderizada era pesado demais. Então eles colocavam arquivos MIDIs. Esses arquivos são arquivos de instruções para esses chips, algo como, entre aspas, toque no canal 2, toque isso desse jeito nessa sequência, fecha aspas. Era a maneira mais otimizada de colocar músicas e efeitos sonoros nos videogames. No NES, como só tinha 5 canais bem limitados, toda vez que o player ativava um efeito sonoro, o som roubava o canal para si e tirava o som que estava sendo tocado. É por isso que a música parece incompleta enquanto você joga. O Mega Drive tinha um chip com mais canais e frequências mais brilhantes e metálicas. É por isso que as guitarras dos seus jogos eram tão boas. Mas essa agressividade, se não bem planejada, podia engasgar o jogo. O SNES tinha um filtro por hardware e ele podia renderizar samples de uma maneira muito mais limpa do que o Mega Drive. Então, os compositores gravavam alguns instrumentos, menos de 1 segundo até, e limpavam ele por código para ficar bonitinho para os nossos ouvidos. Como essa limpeza usava reverb e efeitos de hardware, o som do SNES parece mais abafado ou orquestral, o que dá o seu certo charme. Mas como eles criavam e enfiavam tanta pedrada em um cartucho tão pequeno? Eles começavam pelos samplers de hack. São dispositivos grandes que tinham uma vasta biblioteca de áudio. Por isso que hoje existem restaurações dessas músicas. Eles pegam o sampler hack original, limpo e cheiroso que o compositor original usou, e refazem a música nessa qualidade de som de estúdio. Recomendo bastante para quem gosta das músicas do Super Nintendo. Jogos como Sonic CD conseguem usar samples limpas e cheirosas graças aos CDs. E falando de CDs, no PS1, graças ao seu chip de áudio de 24 canais, os compositores conseguiam usar samples limpas e qualidade de estúdios, o que é 41 kHz. Mas a ganância que te move é a mesma que te mata. Os jogos tinham hosts maravilhosas. Com Mega Man X e Castlevania Sanfoneiro da Noite. Mas podiam engasgar o jogo. Tá foda. Como podem ver pela minha explicação comicamente grande sobre a produção de jogos antigamente,
Hoje em dia, isso tira o peso dos devs de agora? Não tira. Claro, com as tecnologias de agora, qualquer cabaço com muita motivação consegue fazer o seu jogo próprio. As ferramentas melhoraram, mas não tira o peso de quem já fez e de quem faz agora. Isso não dá conforto aos devs. Hoje em dia, planejar um jogo com a gama de possibilidades gráficas, literárias e musicais tem um peso enorme. Jogos grandes como Death Stranding ou Elden Ring têm um processo inteiro dedicado a otimizar e limpar o jogo antes do lançamento. É como esculpir uma estátua gigante, suas ferramentas são maiores, mas um corte maior não é detalhado. Obrigado por ouvir esse cabaço falar sobre jogos. Adeus!